Então, alunos, nós vamos trabalhar então agora a atividade 2, o exemplo do exercício 1. Então, eu vou explicar para vocês. Eu coloquei lá, mas eu vou fazer aqui passo a passo para ver se vocês entendem um pouquinho melhor, tá bom? E daí depois eu vou aí, acredito que aí o exercício 1 da AA eu vou resolver para vocês, tá? Então, vamos lá, para o exemplo. Então, lá no exemplo está dizendo que eu tenho seno de 0 graus vezes seno de 135 graus mais seno de 30 graus vezes seno de 30 graus. Então, acredito que isso aqui vocês já até sabem aí, porque nós fizemos alguns exercícios bem parecidos lá na escola, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei lá também para vocês, na atividade 2, a tabelinha, para vocês olharem aqui, para facilitar então a vida de vocês. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o meu seno de 0 grau? Então, olhando lá na tabelinha, meu seno de 0 grau, ele é 0. E aí, eu vou repetir o meu sinal. E aí, meu seno de 135 graus, ele é raiz de 2 sobre 2. E aí, eu vou repetir meu sinal novamente. Então, lá na minha tabelinha, seno de 30 graus é a mesma coisa que 1 sobre 2, vezes de novamente meu seno de 30 graus. 1 sobre 2. Então, achado aqui os meus valores, então agora é só fazer as continhas. E agora, professora, qual continha que eu vou fazer primeiro? Lembrando que nós devemos fazer sempre as divisões e as multiplicações primeiro, e depois a adição e a subtração. E aí, qual eu vou fazer primeiro, professora? A multiplicação ou a divisão? A divisão ou a multiplicação primeiro? Então, primeiro nós só vamos o quê? Seguir a ordem. Então, tanto da esquerda para a direita. Aqui vem primeiro, tá? Então, nesse caso, nós não temos divisão, nós só temos multiplicação e adição. Então, como nós vamos seguir aí a ordem, nós vamos resolver, então, as multiplicações primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar daqui, que eu vou fazer isso aqui, ó. 0 vezes raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 0. E aí, eu vou repetir meu sinal. E agora, eu vou resolver aqui, ó, a minha outra multiplicação. E aí, como que eu faço para me multiplicar, então? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Ai, professora, eu não lembro mais. Vamos lá. Então, vamos lá. Para mim fazer essa multiplicação, o que eu faço? É bem simples. O que eu vou fazer? 1 vezes 1, que é 1. E aí, 2 vezes 2, que é 4. Igual. Agora é só a gente terminar de resolver minha continha. Então, eu tenho 0 mais 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, aqui acabou a nossa continha. Então, vamos lá, eu vou fazer a letra A com vocês, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, nós vamos fazer agora, então, a letra A do exercício 1. Vocês vão ver que é bem facinho, tá? Vamos lá. Então, olhando lá na tabelinha, cosseno de 360 graus, ele é 1. Só que eu tenho 3 vezes o meu cosseno de 360. Então, eu vou fazer o quê? 3 vezes 1. E aí, eu vou repetir meu sinal aqui. E vamos lá. Seno de 90 graus, olhando lá na tabelinha, ele é 1. Então, como eu estou fazendo 2 vezes o meu seno de 90, então eu vou fazer 2 vezes 1. Mais a minha tangente de 180 graus, lá na tabelinha, a minha tangente de 180 graus é igual a 0. E agora é só eu fazer as minhas continhas. Lembrando, então, que eu vou fazer, então, a minha multiplicação primeiro, para depois eu fazer a minha subtração e a minha adição. Então, 3 vezes 1 é 3. Vou copiar o meu sinal. 2 vezes 1 é 2. Mais 0. E aí,
é só eu terminar minha continha. 3 positivo menos 2 é igual. 3 menos 2 é igual a 1. 1 mais 0 é igual a 1. Terminei a minha continha. Você viu que facinho? Agora, então, vocês aí sozinhos vão tentar fazer as outras letras, tá bom? Então, agora nós vamos fazer aí o exercício 2, tá? Da atividade 2. Então, eu peguei aí o exemplo que eu coloquei lá pra vocês. Que é y igual a seno de 3x mais seno de 12x menos cosseno de 18x para x igual a 20 graus. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu tenho aqui que para x... Deixa eu até pegar uma caneta aqui de outra cor. Olha lá, ó. Eu tenho aqui para x, ele é igual a quanto? 20 graus. Então, todos os meus x aqui, eu vou substituir por 20 graus. Então, fazendo esse procedimento, então, meu y, ele é igual a seno de 3, substituindo o valor do meu x, que é 20 graus. Vou repetir o meu sinal, mais seno. Então, vou fazer o mesmo procedimento, tá? 12 vezes o meu x, que vale 20. E aí, meu cosseno de 18 vezes o meu x, que vale 20 graus. Então, agora, é só eu fazer minhas continhas. Então, meu y é igual a seno 3 vezes 20 é igual a 60 graus, mais meu seno de 12 vezes 20, que é igual a 240 graus, menos o meu cosseno de 18 vezes 20 graus, que é 360 graus. E agora, vocês olhando lá na tabelinha, quanto vale meu seno de 60 graus? Ele vale raiz de 3 sobre 2, mais quanto vale lá o meu seno de 240 graus? Ele vale menos raiz de 3 sobre 2. Eu coloquei aqui entre parênteses, tá, gente? Porque aqui ele acompanha o sinal e para separar aqui os meus dois sinais, eu coloquei entre parênteses. Então, copiando aqui, eu vou copiar então aqui menos. Quanto vale meu cosseno de 360? Ele vale 1. Então, é igual. Agora é só eu fazer as minhas continhas. Então, meu y, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Eu tenho que eliminar o meu parênteses, então eu vou fazer a minha regrinha de sinais. Então, um positivo com negativo na multiplicação, ele fica negativo. Então, ele vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, menos 1. É igual. Então, meu y, ele é igual. Eu tenho raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Então, é só eu cortar, porque aqui é meu positivo e aqui é negativo. Vai me sobrar quem? Menos 1. Então, aqui eu finalizei a minha continha, tá? É bem facinho, né? Então, vou fazer então a letra A com vocês, para vocês então entenderem um pouquinho melhor. Então, agora continuando, eu vou fazer a letra A do exercício 2, tá? Para vocês aí poderem conseguir aí resolver os outros, tá? Eu tava pensando aqui comigo, que professora boa e boazinha é essa, né? Por quê? Olha, a professora, ela dá exemplo nos exercícios, ela explica sempre ela sempre resolve alguma letra aí pra vocês? Nossa, professora boa essa, hein? E boazinha. Que bom! Mas, gente, é sério, eu estou fazendo isso porque eu entendo que
com o professor dentro da sala de aula, explicando os conteúdos, já é difícil de entender, já é complicado, imagine nesse período que nós estamos aí, né, em casa, e por mais que aí vocês estão assistindo às aulas, estão aí fazendo bastante exercícios, mas mesmo assim isso não é o suficiente. A professora entende, eu sei o quanto é difícil mesmo, tá bom? Mas assim, o que eu puder ajudar vocês, eu vou estar aqui podendo... O que vocês precisarem é só entrar em contato comigo, como muitos alunos já estão fazendo isso. Ah, professora, eu não entendi, me explica de novo. Eu vou lá e explico de novo, não tem problema, tá bom? Pode contar comigo, tá? Então, chega de conversa, vamos lá. Então, vamos resolver a letra A. Então, aqui eu vou ter y igual a cosseno de x mais cosseno de 3x mais cosseno de 4x para x igual a 60 graus. Então, eu vou substituir o meu x por 60, e aí, então, eu só vou repetir aqui. Então, meu cosseno de x, ele vale 60, mais cosseno de 3 vezes o meu x, que é 60 graus, mais cosseno de 4 vezes o valor do meu x, que é 60 graus. Então, agora aqui eu vou estar resolvendo que não, então meu y ele é igual. Então, é cosseno de 60, eu vou só copiar, porque os outros eu ainda tenho que fazer, multiplicar. Então, eu vou fazer cosseno 3 vezes 60 é 180 graus, mais o meu cosseno de 4 vezes 60 é 240 graus. Agora que eu já tenho aqui, eu vou lá olhar na minha tabelinha. Então, meu cosseno de 60 graus, ele é a mesma coisa que 1 sobre 2, mais meu cosseno de 180 graus, que é menos 1, mais o meu cosseno de 240 graus, que é menos... Vou colocar entre parênteses, tá? Pra gente poder separar os sinais. Então, agora, o que eu vou ter que fazer? Eliminar os meus parênteses. E aí, mais com menos na multiplicação, ele fica menos. E aí, mais com menos na multiplicação, ele também fica menos. Então, agora aqui, tá facinho para resolver, né, gente? O que eu poderia fazer aqui? Vamos lá, ó. O que eu posso fazer aqui? Se aqui eu sei que é positivo, mais 1 sobre 2, e aqui é negativo, é menos 1 sobre 2, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e eliminar, certo? E aí, a minha resposta seria menos 1. Correto? Essa é a minha resposta. Mas, vamos lá para um outro modo da gente poder resolver essa continha. Vamos lá. Vamos para o modo tradicional. Como que eu vou resolver isso daqui? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, o resultado ele vai ter que dar menos 1, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer para mim resolver isso daqui? Sendo que eu tenho aqui uma fração, esse aqui menos 1 não tem fração, e aqui outra fração. O que eu vou fazer? Então, para eu poder resolver essa continha, eu tenho que colocar, quem não tá com fração, colocar aqui sobre 1, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu vou pegar, o meu denominador, ele fica 2, porque se eu tirar o meu MMC de 2, ele vai me dar 2. Se aqui fosse um 3, por exemplo, aí eu ia ter que tirar meu MMC de 2 e de 3. Mas como esse não é o caso, então ele continua 2. E agora, o que eu vou resolver? O que eu vou fazer? Muitos alunos, o que eles fazem? Eles fazem isso, ó. Eles pegam o 1, menos 1 e colocam o resultado aqui. E tá errado, tá, gente? Vamos lá lembrar aí, vocês aprenderam isso lá, quer ver? No 6º ano. Lá no finalzinho do 6º ano, isso daqui vocês aprenderam lá. Mas vamos lá para quem não se lembra mais. Então, eu vou fazer 2 dividido por 2, que é igual a 1. E aí, eu vou multiplicar o meu numerador. Então, 2 dividido por 2 dá 1.
1 vezes 1 é igual a 1. Vou até esticar mais aqui. E aí, o mesmo procedimento. Eu vou fazer 2 dividido por 1, que é 2, vezes o meu numerador. Então, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 1 é... E aí, eu copio aqui o meu sinal, 2. E aí, o mesmo procedimento. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1, que vezes 1, vou copiar esse sinal, é 1. E aí, agora eu vou copiar aqui o meu 2, que é o meu denominador. E aí sim, agora eu posso fazer esse procedimento aqui, ó. 1 menos 2. 1 menos 2 é igual a menos 1. E aí, com menos 1. Então, o que eu faço aqui, ó, para ficar mais fácil? Mais 1. Eu corto com menos 1. Pronto, eliminei. Eu vou ficar com quanto? Menos 2. E agora, simplificando aqui, 2 dividido por 2 é igual a 1. E aí, como ele é negativo, ele fica negativo. Vocês viram, então, ó, que deu o mesmo resultado? Lógico que é muito mais fácil quando a gente corta aqui, mas nem sempre dá pra gente fazer isso, tá? Então, por isso que eu fiz esse passo a passo aqui com vocês, só para vocês poderem relembrar aí como que é. Então, agora, vamos para o exercício 3.